Oi, minhas lindas e meus lindos, sejam todos bem-vindos ao meu ateliê Lindas Lindezas. Eu sou a Samila Medeiros. Hoje eu vim dividir com vocês o passo a passo dessa linda bolsa, da Bolsa Irene. Irene em homenagem a uma grande amiga minha, Irene Frenzel, que assim é um anjinho que veio pra minha vida para deixar tudo com mais brilho, com mais vida. Irene, muito obrigada pela sua companhia, pela sua parceria, por tudo, tá? Você tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Muito obrigada, viu? Te amo. Gente, essa bolsa eu desenvolvi ela toda em tricoline, entretelado, com entretela de tecido resinada. A entretela, gente, ela faz com que o acabamento fique assim, ó, um acabamento fino, delicado. É mais fácil de costurar, você pode lavar que a entretela não vai soltar. Ao manusear, você não vai ter perda dessa estrutura, porque ela é feita de tecido de algodão, 100% algodão, então ela não perde a estrutura, por mais que você lave a bolsa, tá? Então eu fiz ela toda em entretela, ela fica bem estruturada e é bem fácil de costurar. Caso você tenha interesse em adquirir entretela, é só você me chamar no Facebook Samila Medeiros ou no Facebook Lindas Lindezas. Chama lá no inbox que eu te passo o valor e todas as características da venda. Todo dia 20 de todos os meses eu abro uma venda coletiva lá nos meus Facebooks, tá bom? É só você me chamar. Essa bolsa, a gente tem 4 compartimentos, ó. Tem esse compartimento aqui da frente, que é um compartimento para você colocar alguma coisa para acesso rápido, por exemplo, o seu celular. Não dá para colocar uma coisa muito grossa, muito volumosa, porque não tem aqui capacidade por volume. Aí o segundo bolso já tem um pouquinho mais de capacidade para colocar alguma coisa mais volumosa, ó. É um bolso pequeno, porém ele já tem uma profundidade. Ele é fechado por lapela, que dá toda uma graça, deixa super charmoso. O segundo bolso é um bolso tamanho médio. Vendo? Ele já tem uma profundidade maior e também uma capacidade de altura e largura maior. E na parte de trás tem um bolso bem grande, com bastante profundidade, serve uma carteira de mulher, alguma coisa grande, às vezes uma toalhinha, uma chuquinha, uma mamadeirinha. Fica super legal. Se você quiser estar fazendo térmica também, fica bem legal, deixando só esse compartimento último térmico. É uma ótima ideia e pode agregar bastante a sua peça. Eu ensino e mostro como você pode estar ampliando, diminuindo, fazendo todas as modificações necessárias para o seu uso, para as suas necessidades. Nesse último bolso, eu quase esqueço de mostrar. Tem um bolso embutido aqui, ó. Todo embutido, que eu ensino a fazer o zíper completamente embutido. Que você pode estar fazendo mais, por exemplo, se você quiser colocar mais um aqui atrás, ou você quiser colocar em outras peças. Então aqui são várias técnicas que eu ensino para você estar usando nas suas peças e para você estar criando as tuas bolsas conforme as tuas necessidades, tá bom? Tem uma alça de 1,50 m, aqui ó, que você pode estar usando ou transversal, ou de um ombro só, ou você deixa assim curtinha e você coloca pendurado no carrinho do bebê, ou você coloca no guidão da bicicleta. Se você quiser também, você substitui a alça pelaquela saída de pochete, aquela alça própria de pochete, e aí ela vira uma pochete, porque ela tem um tamanho, ó, super bom, tá super em alta agora a pochete, né, voltou com tudo a pochete, então você pode estar fazendo. Se você for fazer pro público masculino, é só você tirar a lapela e colocar os tecidos apropriados, e aí ela vira uma peça masculina. Então é uma peça, assim, gente, super versátil, que serve para vários públicos, infantil, adulto, mamães, masculino. É só você usar a sua criatividade e fazer a peça conforme as suas necessidades. Esse ano eu mudei, eu não tô mais utilizando a máquina doméstica, vocês que me acompanham sabem que eu usava a Janome 2008, que é aquela ali, a minha guerreira. Esse ano eu me rendi a uma máquina industrial. Porém, a transição, eu pesquisei bastante, eu fiz assim bastante teste, eu treinei na máquina para ver o que mais me agradava, o que mais me atendia e qual a marca mais me atendia. Eu optei pela Jack A4, a Jack A4 é uma máquina industrial eletrônica, então assim, por que eu optei? O grande fator que me fez escolher essa máquina, porque ela tem facilitadores. A minha Janome 2008 é uma máquina mecânica, então ela era bem simplesinha. A maioria das industriais, ela tem só o motor Direct Drive, que já é uma grande coisa, porque faz a máquina ficar silenciosa, e você regula a velocidade conforme a sua capacidade de costura ou desejo, né, que você queira. A eletrônica, gente, você agrega ainda o arremate inicial, arremate final, caça-fio,
corte de linha, você tem um travetinho, você tem levantador automático do calcador, sensor de levantador de calcador. Então, assim, são vários itens, vários facilitadores que me fizeram optar pela Jack A4. Ela também tem uma coisa bem legal, porque ela fala. Então, assim, a transição da máquina doméstica para a máquina industrial é mais fácil, porque ela me ajuda a conhecer ela. Bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Obrigada. Aí ela ajuda, porque quando, por exemplo, eu quero fazer um arremate, ela fala, ó, vou desligar para vocês. Desligado. Arremate final duplo. Ó, Desligado. Por exemplo, eu quero fazer um arremate inicial, simples. Arremate inicial. Se eu apertar e segurar, ele vai fazer um arremate duplo. Arremate inicial duplo. E aí o Arremate final. ele faz arremate final, ele tem o caça-fio, ó. Sensor do calcador desligado. O sensor do calcador, ó, caça-fio. Caça-fio desligado. O caça-fio vai fazer com que a linha que esteja em cima, essa linha de cima, sempre seja puxada para baixo, assim a sua costura fica limpa. O sensor... Caça-fio ligado. Sensor do calcador ligado. Ele faz com que o calcador levante quando aproxima, ó. Tá vendo, ó? Aí levanta e depois de um tempo ele abaixa sozinho. É bem legal, facilita bastante. Quando você tá fazendo costura, você chega com a peça, facilita bastante, porém você tem que tomar cuidado para quando você for passar a linha, por exemplo, para você não deixar e ele levanta, depois ele cai com bastante força para não machucar seus dedinhos, tá? Tem aqui até uma telinha de proteção, um acrílico. Eu tirei o meu, mas se você tiver com medo, alguma coisa, tiver qualquer tipo de receio, coloca até você pegar o hábito da máquina. É uma máquina super completa, então ela auxilia em tudo. Ela tem a costura programada, se você fizer peças em série, em produção, ela já faz você faz a contagem de pontos, já deixa tudo pronto e é só colocando as peças. Conforme acelera, ela já faz os pontos certinho para fazer os fechamentos necessários. Se você tiver interesse em estar adquirindo uma Jack A4, é só você chamar o Márcio da Rabelo Máquinas. Você coloca lá no Facebook Márcio Rabelo ou então coloca no Google Rabelo Máquinas. Ele foi uma das lojas que foi até a China, a matriz da Jack, para estar conhecendo a máquina, para estar acompanhando a criação da máquina. Ele conhece muito. O pós-venda dele assim, é excelente, excepcional. Você falando que eu indiquei Samila Medeiros, você tem o pagamento dela com um valor mais em conta e em 10 vezes sem juros, sem entrada no cartão de crédito. Então é bem legal, com certeza ela vai caber no seu bolso e ela não vai mais limitar os seus projetos. Você vai poder criar de forma livre, sem pensar, ai, quantas camadas eu tô fazendo, será que a minha máquina costura? Então, vem para Industrial, vem para Jack A4, que é uma máquina assim excelente. E qualquer dúvida, se você tiver a sua Jack A4 e você quiser dividir alguma coisa, alguma dificuldade, é só você me chamar também, que o que eu puder ajudar, eu tô à disposição, tá? No desenvolver do vídeo, gente, eu sempre vou estar colocando a foto do molde. Nessa foto vai ter todas as medidas e aí vai vir como você vai utilizar. A próxima peça, a mesma coisa. Com isso, gente, dá pause no vídeo, copia aquilo que eu deixei escrito, as medidas, tudo certinho, e aí faz a continuidade, porque assim você vai ter as suas medidas. E preste muita atenção em como aumentar e como diminuir, para você aprender a fazer uma bolsa conforme as suas características, tá bom? Então é isso, vamos fazer, né, que eu já falei bastante, eu sempre falo muito. Eu espero que vocês gostem do vídeo, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se você curtir, dá o seu joinha, se você gostar muito, compartilha. Eu tô aqui sempre à sua disposição, sempre que você precisar. Nesse vídeo, como vocês sempre me perguntam, Samila, de onde é esse tecido, de onde é essa ferragem, de onde é esse zíper? Eu coloquei todas as pessoas que me fornecem produtos, de onde eu compro produtos, para vocês terem assim uma indicação, para vocês terem uma luz, principalmente as pessoas que moram no interior ou em cidades que não têm acesso, que precisa estar comprando pela internet. Então esse ano eu tô assim focando um pouco mais em estar direcionando alguém para estar fornecendo esse produto para vocês, para não deixar vocês tão perdidas, tá bom? Então, beijo, bom vídeo, bom ensinamento, pega a pipoca e o refrigerante e vem aprender comigo. Tchau, tchau! Vamos começar fazendo a alça. A alça, mais o segurador, que vai ser onde vai a argola em D, ela tem que ter 1,50 m de largura total por 8 centímetros. Eu já cortei aqui no tricoline
1,50 m, não tá entretelado, estruturado nem nada, é só o tricoline. E peguei aqui um rolo de alça branca de 3 centímetros. Como eu sei quanto que é para dar 8 centímetros? Eu vou fazer 3 mais 3 é 6 e 1 centímetro de cada lado para costura, 7, 8. Por isso que é 8 centímetros. Se a sua alça for maior ou menor, você calcula conforme a sua necessidade. Agora, eu vou para a máquina, virar aqui direito para direito. E passar uma costura aqui de 1 centímetro. Prontinho, ó, agora estamos na máquina. Algumas meninas, gente, me perguntam que máquina que eu tô usando. Eu tô usando a Jack A4. Ela é uma máquina industrial eletrônica. Ela é incrível, é super tranquila para estar fazendo a transição, porque ela fala, como vocês viram, toda a operação que você coloca aqui, ela dá o comando de voz. Aqui em cima tem um reservatório para silicone, o silicone ele fica aqui dentro, ó, não sei se dá para vocês verem. E a linha passa, ó, aqui no meio. A linha passando aqui no meio, o que vai acontecer? Ela sempre vai estar passando bem lubrificada. Você tem que tomar cuidado só, para ele estar bem na posição de passagem de linha, para evitar de fazer tensão na sua linha. Tô utilizando ali, ó, uma linha nylon 60. Ia pegar para vocês o papelzinho dela. Esqueci, depois eu mostro. E na bobina, eu tô usando uma bobina descartável. Essas daqui, ó. Tá vendo? Que ela vem várias cores, eu tô utilizando a cor rosa. Então, agora é só você pegar o tecido, direito com direito. Eu tô utilizando aqui um calcador com guia de margem 0,7. Vou colocar, ela tá com o arremate inicial ligado, então assim que eu pisar no acelerador, ela já vai arrematar o começo da costura. Tá vendo? E aí você não tem que se preocupar de falar assim, ah, eu esqueci de arrematar o começo, ou o arremate soltou, porque ela faz um arremate bem reforçado, de 3 pontos pra frente e 3 pontos pra trás. Esse é o padrão que eu deixei de 3 pontos. Você pode fazer de 4, 10, quantos você achar necessário. Essa máquina, ela tem motor direct drive, então é extremamente econômico e não tem barulho, porque não tem correia, não tem nada que gere som. Ela tem, como é que fala? Corte de linha automático, caça-fio, que vai fazer com que sempre a linha, ela não apareça na parte de cima da costura, ela sempre é puxada para a parte de baixo, o que é bem, bem legal. Porque os acabamentos ficam sempre muito bons. E você tem o controlador de velocidade também, por ser, né, um motor direct drive. O que pra gente que tá fazendo a transição, a maioria das meninas me acompanham, sabe que eu tinha uma Janome 2008. Aliás, eu tenho uma Janome 2008. Ela tem até 1.600 pontos por minuto. Se você pisar no máximo, coisa que eu nunca fiz, porque eu sempre gostei de trabalhar de forma bem devagar, bem precisa. Então, eu deixo sempre ela, faço a regulagem para ela ficar em mais ou menos 1.500 pontos, porque mesmo na velocidade máxima, ainda consigo controlar. Ó, agora eu termino e eu piso no calcanhar, ó. E ela já faz o arremate, já corta a linha e me dá o trabalho limpo, ó. Tá vendo? É muito, muito incrível. Eu adorei a máquina. É, assim, muito boa. Agora, eu vou desvirar aqui a alça e passar a alça de nylon dentro. Prontinho, ó. Já coloquei a dobrinha aqui no canto, ó. Tá vendo? Onde foi feita a costura, ó. Deu certinho o tamanho da minha alça. Agora, eu vou pôr aqui no ponto 4, que é só pra fazer só pra segurar a alça e fazer um ponto de acabamento. E vou passar uma costura dos dois lados. Que eu só vou acertando a alça para evitar que gire a costura. Eu sempre começo pelo lado da costura e aí depois eu vou pro outro lado.
Sempre verifica, gente, pro tecido não ficar torcido, porque fica muito feio se você coloca a alça e é só pra revestir, né? E aí, em vez de ficar bonito, fica feio. Pronto, ó. Costura passada ali. Agora eu vou passar do outro lado. Como já tá tudo certinho, já foi alinhado pelo outro lado, esse lado de cá não tem como o tecido ficar torcido, então é bem mais fácil. Chegou no final, pisa com o calcanhar, ele arremata e corta a linha. E prontinho, a alça está forrada. Tá vendo aqui, ó? Ficou 1,50 m de alça. Eu vou estar reservando agora essa alça e a gente vai começar fazendo a lapela da nossa bolsa. Você deixa ela enroladinha. E aí depois a gente vai pegar a meia argola ou argola em D para tá colocando ela só no final. Por enquanto ela vai ficar guardada. Prontinho, vamos começar então fazendo a lapela. A lapela, você vai precisar de um pedaço de um retângulo de 15 centímetros de altura por 22 e vai fazer um arredondamento ou desenho que você preferir. Eu gosto de fazer esse formato aqui como se fosse de uma gota, que eu acho que fica bem legal. Eu vou estar disponibilizando esse molde para vocês, tá bom? A 4 centímetros, deixa eu só... Isso, a 4 centímetros e na metade você vai fazer uma marca, que vai ser onde vai ter o botão de imã, tá? E aqui vai ter um zíper também, ó, de fora a fora, que vai ser um bolso rápido para você estar guardando o celular e coisa assim. Então, aqui eu tô utilizando um imã do pequeno, que eu acho mais delicado. O contorno de todo esse bolso anterior dessa lapela vai ser em viés. Um pedaço de zíper, aqui eu tenho um pedaço de 24 centímetros. Um cursor apropriado para o seu zíper, eu tô usando um zíper de metro. Você pode estar comprando o zíper de metro com a Paula Oda 2, lá no Clube da Paula, ou então é só chamar ela pelo Facebook. Aqui, eu já cortei um pedaço de tecido tricoline, esse tecido é da Círculo, entretelei com a entretela de tecido grossa, então deixa mais estruturado, já deixa bem firme. 2 tecidos, aqui que vai ser pro meu bolso. E o avesso, quando você abrir a lapela, eu quero que ele fique com a mesma estampa secundária, que é essa de bolinha, que também está entretelada. Tá bom? Já cortei tudo conforme o molde. Agora eu vou abrir o bolso para estar aplicando o zíper. Então, aqui, a 5 centímetros de altura, eu vou pegar a minha régua, colocar aqui e vou estar cortando. Agora, você vai pegar direito de tecido de forro, deixa eu tirar tudo para não atrapalhar a visibilidade de vocês. Então, aqui, ó, direito de tecido de forro virado para cima, direito de zíper virado para cima. Vou passar uma costura aqui bem na bordinha, só para tá unindo o zíper no tecido de forro. Eu já vou destacar e vou fazer isso nos 2 tecidos de forro. Esse tecido de forro, ele tem 24 centímetros por 14 centímetros. Então, eu vou na minha máquina e vou passar uma costura aqui só na bordinha, só para fixar. Você pode, se você estiver usando a doméstica, meio pé de máquina. Costurinha passada, ó, é só para fixar mesmo o zíper, porque assim ele fica bem retinho agora. Agora eu vou colocar direito de tecido principal virado para baixo, nas 2 pontas. Aqui eu vou pegar a ponta, né, que eu recortei, e colocar aqui. E vou passar uma costura aqui com um pé de máquina,
tá? Eu não acho legal estar utilizando o pé de zíper, porque o pé de zíper, ele foi feito para fazer roupa. Então, ele fica com uma margem do dentinho aqui muito pequenininha. E, às vezes, na hora que você puxa o cursor, às vezes com mais pressa, com um pouco de maior ignorância, acaba rasgando. Então, eu prefiro estar utilizando o pé de máquina, normal, 0,7. Prontinho, ó. Já passei a costura aqui com o pé de máquina. Agora, vamos virar. Aqui. Você vai virar todo o seu tecido. E na parte de baixo, você vai passar com ele desta forma, ó. O tecido de forro tá inteiro puxado para baixo. E aqui, rente ao zíper, você pega um calcador, se você estiver utilizando a máquina industrial, ó, de meio centímetro, que é esse aqui, ó. Você apoia o guia na base do zíper, tá vendo da dobra? Ó, e você passa e vai ficar retinho, de fora a fora, pra estar segurando o tecido de forro nessa posição, pra também na hora que você puxar o cursor, ele não embolar aqui o zíper no forro. Não esqueça de puxar bem, tá, gente? E na parte de cima, ó, você vai puxar assim, você vai deixar todo o tecido de forro virado pra baixo e você vai colocar pra cima, ó, tá vendo? E aqui você vai passar uma costura também. Então, vai ficar desta forma, porque você vai unir assim, né? Ok? Eu vou passar as costuras aqui de meio centímetro de acabamento. Prontinho. Costura ali de acabamento passada, ó, fica bem na pontinha. Se você quiser usar também um pé de máquina, fique à vontade. Agora, ó, é só você alinhar aqui. Alinhas, caso você tenha alguma dificuldade, é só você pegar o seu molde, você sobrepõe aqui, ó, tá vendo? E ele vai dar certinho. Mas por que dá certinho, gente? Porque a mesma quantidade de tecido que você usou para fazer essa costura é o que você tem aqui de canal de zíper. Por isso, algumas meninas, às vezes, elas falam assim, mas Samila, não tem que descontar esse canal aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetros? Não precisa. Ó, quando você abre, ele dá o espaço certinho, se você utiliza essas medidas que eu passei, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um cursor. Você escolhe um cursor que você quiser e aí você vai passar de um lado pro outro. Gente, uma coisa, sempre passa o cursor da direita para a esquerda, porque o zíper ele tem que ficar fechado à esquerda. Isso é uma questão de convenção, gente, porque os ocidentais, eles têm uma forma de alfabetização. Nós ocidentais temos a forma de alfabetização da parte de cima à esquerda, para a direita e para a parte de baixo. Então, tudo que a gente olha por uma questão de adaptação do cérebro, por conta de toda essa questão de alfabetização, tem essa mesma lógica. Então, toda bolsa que você comprar, você pode ver que ela tá com um zíper fechado para a esquerda. Ela nunca vai estar com o zíper fechado à direita. Tá bom? Aí você passa uma vez, tira e passa de novo. E deixa o seu cursor no meio da bolsa. Porque assim, na hora que você for colocar o viés, você não vai ter problema com esse cursor. E você vê que esse que eu escolhi é um cursor bem grande. Então, mesmo ele sendo grande, se ele ficar no meio, ele não vai atrapalhar em nada na hora de passar o viés. Prontinho, ó. Coloquei ele aqui no meio. Agora, eu vou pegar a minha etiqueta. Aqui, ó. Agora dá pra vocês verem, né? E vou colocar aqui a minha etiqueta. Bem no meio da peça e na parte de cima. Eu vou pregar a etiqueta e passar uma costurinha aqui em volta. Passar uma costurinha aqui e volta pra perfilar esse excesso de forro. E aí eu já volto. Prontinho, ó. Parte da frente já está feita. Ficou assim o nosso bolso. Agora, ó, você pega a parte de trás. A minha já está entretelada, ó. Eu sobrepus o molde. Eu gosto de furar os meus moldes. Mas se você quiser, você pode também fazer... medir e fazer. Aí eu venho e no buraquinho, lembra onde eu falei pra fazer um buraco? Aí eu marco, ó, e tá ali. Agora eu pego o gabarito, aqui, ó, você coloca a bolinha do gabarito bem ali na marquinha e aí marca as duas perninhas. Tá vendo? Agora, com um abridor de casa ou uma tesourinha de ponta e muito cuidado,
você vai, ó, colocar aqui e sai a ponta, ó, no final da sua marca, ó, tá vendo? Pra quando você empurrar, você não cortar além. Porque se você só colocar assim e empurrar, você corre o risco de cortar muito. Então, você fazendo isso, você corta só o que foi marcado, só o necessário. Agora, você vai pegar o botão macho. Quando você comprar imã, teste o botão pra ver se presta. Tem uns que ele quase não é imantado. Eles soltam muito fácil. Esse pequenininho eu adoro, eu acho que ele fica bem delicado. Aí, você coloca aqui. E abre. Esse pequeno, gente, é muito duro pra estar abrindo. Precisa estar usando um alicate, alguma coisa assim. Aquele maior, ele é bem molinho, né? Também é outro detalhe estranho, né? Porque era pra falar assim, ah, o menor era pra ser mais frágil, e não é. Eu sinto que é um metal mais resistente. Eu vou, então, tá separando aqui, ó, a parte fêmea. Pra gente colocar depois no bolso A. E aqui já ficou pronto. Agora, eu vou colocar um em cima do outro. Tá vendo como fica perfeito? E vou passar uma costura de segurança, porque eu quero passar, tá, gente? Se você quiser já vir e colocar o viés, fique à vontade. Eu gosto de passar a primeira costura de segurança, com a peça estável, eu venho e aplico o viés. O viés, gente, você pode reparar, ó, que ele tem um lado, ó, dessas dobrinhas, que é menor. Então, você vai abrir esse lado que é menor. Você vai colocando sem esticar o seu viés em todo o contorno, não precisa aqui em cima. E passa uma costura em cima desse vinco da dobra. E aí, depois, quando você virar, vai ficar perfeitinho, tá? Eu vou fazer isso e já venho. Prontinho, ó, já passei, então. Aí, agora, eu vou virar todo o meu viés. E ele sozinho, ó, já assenta do outro lado, ó. Aí, ele fica perfeito aqui. E agora, é só eu vir passando uma costura aqui também. Caso você queira, você pode passar aqui por esse lado, que aí ele já vai fixar lá também, pra evitar de estar pegando o tecido principal. Prontinho, ó. Viés aplicado. Ai, Samila, eu não gosto de viés, eu não quero fazer com viés. Você vai colocar direito, virado pra direito, passar uma costura e por aqui você vai virar a peça. E aí depois você passa uma costura de acabamento, porque eu quis colocar com viés, porque eu achei que fica mais bonito, fica mais delimitado a peça, sabe? Vai dar um charme maior. Então, a parte da frente já está prontinha. Eu vou deixar junto com a alça separada. Então, já temos aqui, ó, a alça de 1,50 m pronta e a parte da frente. Vamos fazer, então, agora o bolso A. Para o bolso A, você vai precisar de um retângulo de 27,5 por 7 centímetros. Para arredondar a parte de cima, eu peguei uma tampinha, coloquei aqui, ó, e arredondei um lado e o outro lado. Porque eu queria ele com um arredondado maior. E a parte de baixo eu peguei aqui um carretel, coloquei, ó, e arredondei, tá? Depois eu também vou estar disponibilizando este molde para vocês. Marquei aqui, ó, que a 7 centímetros eu quero que comece o meu zíper. Então, aqui eu tenho a área de zíper e aqui embaixo a área de fole. Vim com a fita métrica, coloquei aqui rente à minha marca, fiz todo o contorno e vi quanto dava. A minha aqui deu 26,5, ó, 26,5. Mais 1 centímetro, que é meio desse lado e meio desse lado, 27,5. A mesma coisa eu fiz na parte de fole, eu medi, deu 32,5, não, 33, mais 1 centímetro ficou com 34.
A parte de cima vai ter 5 centímetros e a parte de fole vai ter 4 centímetros. Por que eu tô deixando com 5 centímetros? Para que depois que eu finalizar a aplicação do zíper, eu coloco em cima da parte de fole e eu perfilo, deixando também o zíper com 4 centímetros. Então, eu já cortei o meu tecido principal e entretelei com a entretela tecida resinada grossa, um pedaço de zíper de 30 centímetros, zíper de metro, o nosso botão fêmea, porque vai ser aqui que a lapela vai fechar, e 2 tecidos tricoline de forro também já cortado e perfilado conforme arredondamento. Agora, vamos começar a montar. Então, aqui, ó, do bolso A, canal do zíper, de 28 centímetros por 5, eu arredondei, tá, gente? Deu 27,5 aqui, eu coloquei 28 e depois eu perfilo com 27,5. Já cortei no tecido principal, tá entretelado, e no tecido de forro. E o fole do bolso A, de 4 centímetros de altura por 34. Também tecido principal entretelado e no tecido de forro. Vou dar início pelo canal do zíper. O que você vai fazer? Coloca uma parte sobre a outra, que bonitinha. Pega a sua régua, você vai cortar no meio. Tem 5 centímetros, então será 2,5 para cada lado. Firma a mão, ó, mão firme. Quando você usar o cortador, gente, deixa sempre uma lâmina, ó, para tecido. Eu trabalho com 2 lâminas sempre, ó, que é uma extra e uma de tecido. Porque assim, quando eu corto PVC, corino, plástico, manta ou qualquer coisa, eu utilizo aquela manta extra para não estragar a minha manta de tecido. Colocou na base o cortador, você abre. Terminou, você fecha. Jamais deixe o cortador aberto, tá, gente? É muito perigoso, é muito afiado. Não se arrisque, por preguiça de fechar. Agora, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte da frente. Direito do meu zíper virado para cima, direito do forro virado para cima. Sobreponho, passo uma costura aqui de meio pé de máquina. E depois, direito do tecido principal virado para direito de zíper, costura com um pé de máquina, tá? Eu vou fazer isso dos 2 lados e volto. Prontinho, ó. Passei, já fiz a costura já de acabamento. Agora, lembra que eu falei pra vocês que o nosso fole, ó, vai ter 4 centímetros. Então, eu vou pegar a régua, colocar aqui 2 centímetros bem em cima do zíper. Bem em cima da marca do zíper. E aí, eu vou perfilar aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Dois centímetros bem em cima do zíper. E perfila. Então, agora, ó, eu já tenho o meu fole do mesmo tamanho do zíper, tá vendo? E eu vou colocar ele com 27 centímetros. Deixa eu só passar aqui o cursor. Vai ter vários canais de zíper, gente, que vai ser feito desta forma. Como eu já mostrei como eu aplico o zíper, eu só vou estar falando, e aí cada um vai e aplica o seu zíper, tá? Porque não tem necessidade de eu estar repetindo. Vão ser, deixa eu ver, 1, 2, 3 zíperes dessa mesma forma, feita com canal. Esse aqui eu vou mostrar mais de forma detalhada, como eu faço a aplicação toda. E o zíper não quer entrar. Entra, zíper, por favor. Prontinho. O zíper entrou. Agora aqui eu vou perfilar e deixar ele com 27 centímetros. E a minha luz, pelo jeito, vai acabar. Porque tá vindo uma chuva tremenda, o que não é nada legal. Mãe, Espera só um pouquinho, meu amor. eu tô querendo no meu quarto, eu não quero ficar no meu quarto. Prontinho, ó. Tive que socorrer ali minha filha, mas já voltei. Aqui, ó, 27 centímetros e meio.
Agora, você vai colocar direito do tecido principal em cima de direito de tecido, aliás, direito de canal de fole, em cima de direito de canal de zíper, direito de forro em cima de direito de forro. E vai passar uma costura aqui com um pé de máquina. Depois, você vai fazer a mesma coisa aqui deste outro lado, tá bom? Então, dos dois lados aqui, a gente vai unir essa faixa toda, ó. Ele vai ficar dessa forma. Gente, só uma dica. Eu gosto de passar primeiro, eu uno esta parte com meio pé de máquina, tá vendo? E depois com um pé de máquina. Porque aí eu sei que vai ficar bem reforçado. E eu sei que o canal, que a cremalheira do zíper tá bem costurada. Assim não vai ter problema de repente o zíper tá fugindo. Agora eu vou abrir, ó, bem, pra ficar bem uma faixinha. Vou passar uma costura aqui, ó, igual eu mostrei pra vocês aquela hora. Você pega o seu calcador com guia, ó, encosta, e aí você passa. Aqui eu vou passar com 0,7. Ou você pode passar meio, ó, que é esse daqui, fica muito na pontinha. Prefiro o outro que fica maior, e aí une tudo isso daqui. Vou aproveitar que eu já tô na máquina e vou passar uma costura unindo todo esse contorno dos dois lados, segurando então tecido principal e tecido de forro. Prontinho, ó. Já passei a costurinha, uni todo ele. Só uma costura na borda mesmo, tá, gente? Agora, ó, eu vou pegar o meu tecido. Aqui o meu tecido principal. Eu vou colocar aqui o molde em cima. Certinho. Aqui onde eu fiz o buraquinho, deixa eu ver a quantos centímetros tá. Tá centralizado a 4 centímetros. Agora eu vou pegar o botão de imã. Vou colocar aqui. Marcar. O abridor de casa. Fazer igualzinho a gente acabou de fazer. Entra no começo da marcação, sai, aí você faz força e corta. Vem, coloca o botão. Prontinho. Agora é só abrir aqui as perninhas. Como o tecido já tá entretelado, não precisa de reforço. Se você estiver usando a manta, é legal tá colocando um pedacinho de manta extra pra tá fortalecendo. Agora, eu vou colocar esta parte direito pra cima, avesso com avesso. E passar uma costura de contorno aqui, unindo essas duas partes. Que a gente vai ficar com a frente, com a parte de trás, que é só o tricoline, e com o anel. E aí, a gente vai unir. Eu vou estar passando aqui a costura de segurança e já volto. Prontinho, ó. Já uni. Agora, você vai achar os 4 meios. Pega uma caneta dessa que apaga. Eu prefiro a caneta do que dar piques. Eu não gosto muito de dar pique na peça. Principalmente quando é tricoline, eu sinto que desfia. Então, eu prefiro a canetinha. Caneta, sabonete, giz escolar desses que nossos filhos sempre têm, sempre vem aquele branco, né? E você vai e pega o branco pra você, já que o branco não serve pra ele. Aqui. E aqui. Marcou as 4 pontas. Você vai marcar também, ó. Você vai unir agora, ó, canal de zíper com canal de zíper. E marcar o meio aqui. O meio aqui. Prontinho. Agora, ó, você vai unir direito com direito, tá? As marcações. Deixa eu pegar meus clipes.
aqui, meio com meio. Como essa peça é uma peça bem pequenininha, eu já vou até puxar, nem vou pegar as 4 pontas, que ele já assentou aqui. Quando é uma peça maior, dá mais trabalho. Peças pequenininhas são mais práticas. Só um minuto. Prontinho, ó. Agora aqui eu vou passar uma costura só na pontinha, só pra tá unindo. Vai ficar desta forma. Note que o zíper, ó, ele tá pra esquerda, tá? Porque senão vai dar o contrário. Aí depois de unir, eu vou tá passando o viés aqui em todo o contorno pra tá prendendo. Aqui o meu viés. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou prender essa parte de trás, que é o fundo do bolso. Prontinho, ó. Viés todo aplicado. Vamos virar agora a bolsinha. Essa primeira, gente, é a que tem o canal de zíper menor. Ela dá um pouco de trabalho mesmo na hora de aplicar. Não se preocupe, vai fazendo devagarzinho. Quanto mais fechada for a sua curva, mais difícil vai ser. Então, se você tem um pouco de dificuldade, faça uma curva um pouco maior e aí vai ficar tudo certo, tá bom? Agora é só você puxar. Que ela vai tomando forma do estojinho. Ela vai ficar assim, ó. Vai ser o primeiro bolsinho do nosso estojo. O que você vai fazer agora, ó? A gente cortou, ó, o tecido de forro desta forma. Você vai pegar o meio. 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 Meio e meio. Fazendo dessa forma, quando você abrir o zíper, você não vai ver a parte da frente, porque, ó, esta aqui vai ser o bolso do meio. Então, ó, quando você abrir o zíper, você não vai ver esta parte. Você vai ver o seu estojo, só o forro. Tá vendo? Ó, você vai fazer isto aqui. O que eu acho que dá uma delicadeza muito maior no trabalho. Agora, lembra que você tinha os meios? Você vai pegar meio com meio e vai unir. Dessa forma também fica mais fácil de você dar o formato pro seu bolso. E aqui. E aqui. Aqui ele já dá até o contorno, ó, certinho. Prontinho, ó. Então, quando você abrir aqui, ó, o seu bolso, ó, você vai ver só o forro. Tá vendo? E eu falei, e vou ter que trocar aqui só a posição do meu zíper, porque eu coloquei ele tá fechando à direita. E eu não deixo dessa forma de jeito nenhum. Então, eu vou virar pra deixar ele fechando à esquerda. E aí, eu vou passar uma costura aqui, pra tá segurando, ó, todo o forro. E vou passar um viés em volta aqui, que vai ser o viés que vai me ajudar a fazer a fixação na parte do meio. Prontinho, ó, bolso finalizado. Ó, agora o zíper está
Aí, fechando à esquerda, como eu falei. O que que eu fiz, gente? Eu trouxe todo o zíper pra este lado aqui, que aí ele tava fechado. Eu abri essa costura novamente, não tinha colocado forro ainda, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, eu gosto de deixar o bolso preso no molde, porque assim ajuda a dar o formato. Às vezes, quando a gente costura, ele fica um pouco difícil. Então, é só você colocar ele no molde, ele já fica no formato certinho que você precisa. Tá vendo? Então, eu abri, tava sem forro aqui, e coloquei o zíper pra ele ficar fechando à esquerda e ficar assim a bolsa certinha. Já passei o viés em todo o contorno. Então, está pronto o bolso da frente. Vou tirar aqui os moldes. Já está pronto a lapela. Essa lapela, ela vai ficar fechando aqui, né? Então, vai ficar assim a frente da nossa bolsinha transversal. Ó, quando você abrir, vai ficar desse jeito. Olha que delicado que ficou. E já está pronto as alças. As alças, pra tá dando uma acelerada, eu já peguei e fiz, ó, um puxador. Esse puxador aqui, eu deixei ele com 8 centímetros. Então, aqui tem 16 centímetros de tecido, ó. Já prendi a minha ferragem e já prendi a pontinha fechando com meio pé de máquina. Aí, eu fui... Deixa eu soltar. Essa parte, eu acho que a maioria já sabe fazer, por isso que eu adiantei. Ó, aí eu peguei o pedaço da alça que a gente tinha feito, passei por dentro do regulador. Eu não tinha regulador de metal e eu ia estar esperando pra gravar esse vídeo quando eu comprasse o regulador. Eu falei assim, sabe, Dilma, eu vou colocar com esse regulador, é pro meu uso mesmo e as meninas vão entender. Passei dentro do negocinho do meio do regulador ali, ó. Virei a pontinha pra dentro e fiz 2 costuras. Aqui, se você quiser, você pode fazer em X também. Tem gente que prefere. Eu faço só 2 costuras bem reforçadas, com retrocesso bem, umas 3, 4 vezes, pra ele ficar bem presinho. Depois disso, ó, você vai colocar o avesso virado pra cima, tá vendo, ó? Avesso da alça, avesso, avesso. Aí você vai passar dentro aqui. Aqui é o lado direito, tá, ó? Lado direito do puxador virado pra cima. Passou dentro da sua ferragem, você vai vir aqui e passar dentro da parte de cima, ficar assim, e sair. Tá vendo? Então, vai ficar direito virado pra cima e aqui direito virado pra cima. Agora, é só você encaixar a sua alça, que vai estar certinha, tá? Uma coisa, as meninas me perguntam, mas por que você gosta de alça de nylon? Porque eu acho que quando você sela ela com o fogo, ela fica melhor do que aquela de algodão cru. Eu sinto que aquela de algodão cru, às vezes, mesmo fazendo um zigue-zague muito bem feito, ela ainda abre um pouco. Então, a de nylon, quando você queima, ela não desfia mais. E a costura, então, vai segurar bem firme. Por isso que eu gosto de alça de nylon. Tem uma alça também, depois eu vou mostrar pra vocês, que eu comprei com a Paula Oda, que é incrível, é muito, muito bonita e ela é bem resistente, mas depois eu mostro pra vocês que ainda não chegou a minha caixinha. Então, ficou assim a alça. Agora, vamos fazer a parte do meio. Tá, ok? Eu vou pegar aqui um molde. Da parte do meio, aqui ó, parte do meio e a parte do fundo vai ter esse mesmo molde, então é 17 de altura por 25 de largura. Peguei a linha, coloquei, você pode usar qualquer coisa arredondado e fiz as 4 pontas. A mesma coisa que você usar para fazer esta parte aqui, você usa para fazer as outras, tá? Aí, eu fiz as 4 pontas, ficou o molde do meio. Eu decidi que o meu molde do meio, o zíper, ele vai começar da parte de baixo a 9 centímetros de altura. Então, não vai ficar com a proporção 50% que normalmente as pessoas usam. Eu quero que ele fique a 9 centímetros. O molde, ele tem 17, então ele ficou acima de 50. Peguei a minha fita métrica, medi tudo, deu 41 centímetros. Mais 1 centímetro que eu vou usar para
Uni as duas partes, então ficou 42 centímetros de contorno na parte de baixo. E o zíper ficou 40 centímetros, que deu 39, mais um da costura, 40 centímetros por 4 centímetros. Aí eu peguei e falei assim, mas por que eu vou colocar canal de zíper se o zíper já tem os 3 centímetros do fole? Então, eu não usei tecido na parte de cima, só zíper. Eu cortei 42 centímetros por 3 centímetros de fole no tecido principal entretelado e no tecido de forro. E peguei um zíper de 40 centímetros. Fiz o anel igual eu acabei de fazer com vocês. Passei o cursor para já deixar adiantado, mesmo não gostando, eu dei o pique. Quando você der pique no zíper, lembra de vir e queimar para estar selando e evitar que desfie, porque zíper desfia muito, mesmo as pessoas falando que não desfia, desfia. Fiz aqui a costura para fazer o acabamento e já prendi todo o anel. Ficou desta forma. Cortei 2 vezes o tecido de forro e 1 vez o tecido principal. Fiz já também a marcação dos meios para estar adiantando. O que vamos fazer agora? Vamos colocar o nosso bolso. Você vai pegar o molde que você fez o bolso, que é o bolso a sua régua, que a minha fugiu, a 4 centímetros, aqui, a 4 centímetros da base para dentro, você vai posicionar o seu molde. A 4 centímetros tá muito alto. Vamos colocar a 3 centímetros. Isso, 3 tá perfeito. Você vai posicionar o seu molde. Você vai ficar mais ou menos com 2,3, 2,4, 2,3... 2,3. A 2,3 aqui e aqui. Você vai centralizar o seu molde com a sua peça do bolso do meio. Centralizou? Você tira a sua régua, pega uma caneta fantasminha ou um giz e passa em todo o contorno. Marca tudo isso e aí, de forma que você enxergue, né? Vai ficar assim, não sei se vocês conseguem ver o azul. Tá vendo, ó? Aí você vai pegar o seu bolso e você vai colocar em cima desta marca. Se você quiser, você vai pondo alfinete ou você pega uma fita crepe, que a minha já está no fim. Tanto está que já acabou. Ó, você marca, você vai amassar a peça agora pra tá costurando, tá? Porque você vai passar uma costurinha bem na pontinha. E aí você vai, ó, prendendo toda a sua peça assim. Quando chegar aqui, ó, gente, você amassa pra cá, ó, e passa a costura. Você vai passar a costura bem na pontinha do viés, tá bom? E assim você vai prender todo o seu bolso. Eu vou estar utilizando o calcador de costura estreita, mas quem tiver com a doméstica pode estar usando o calcador de zíper. Eu vou usar esse, ó. E aí eu vou passar aqui bem na pontinha, prendendo todo esse meu bolso. Eu vou estar costurando e já volto. Prontinho, ó. Passei a costura, ó, bem na pontinha, ó, essa costura de baixo. A costura de cima é a que eu fixei o viés, tá? Bem na pontinha, você vê que aqui, ó, desviei um pouquinho. Você vai, mas você tenta fazer o mais retinho possível, tá? Aqui, ó, você abre o zíper e você vai empurrando, ó, com a mão dentro do bolso, porque facilita muito, aí fica bem rente ao que você tinha marcado, ó. Por que que é importante ficar bem rente ao que você tinha marcado, ó? Você vê que ficou o contorno certinho. Porque é assim que vai dar o formato do seu bolso. Ele ainda tá um pouco amassado, óbvio, né, que eu acabei de costurar, ó, mas ele vai dar o formato certinho do bolso. Tá vendo? Então, o bolso da frente já está colocado, já está aplicado bonitinho. Agora, é só a gente pegar e fechar aqui com o anel. Nessa parte, eu vou estar colocando a lapela presa ao zíper. Então, o que que você vai fazer? Pegar a metade do seu zíper, ó, zíper à esquerda, tá? Toma cuidado, porque aquela hora deu maior trabalho pra mim desfazer, não façam isso em casa. Mas se fizer também, gente, é só desfazer. Agora, ó, o zíper vai ficar desta forma aqui, o anel, aliás, vai ficar desta forma, e aqui vai ficar assim, correto? Então, você vai colocar direito
da sua lapela virada para direito de zíper. Vai colocar aqui meio com meio. Eu dei uns piques já. Aqui. O zíper aqui, gente, tá funcionando como se fosse o canal, mas vai ser só o zíper. E eu vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina, bem na pontinha, só pra fixar a lapela. Prontinho, ó. Já fixei, bonitinho. Essa parte, gente, é muito importante que o meio fique bem marcadinho, meio com meio. Senão, depois vai dar problema. Sua lapela vai ficar torta e não vai fechar direito aqui. Então, ponha bem centralizada essa lapela. Agora, falta o forro. Eu vou passar uma costura aqui com meio pé de máquina, unindo, fechando aqui com o forro. Primeiro, antes de fazer essa parte. Prontinho, ó. Coloquei o forro, prendi tudo direitinho. Agora, eu vou virar direito, virado pra direito. Lembrando, ó, que a lapela, ela fica desta forma mesmo. Então, é o seu direito, tá? Tem que pensar no direito do zíper. Direito do zíper, virado pra direito de tecido principal. Essa parte pode confundir, mas você tem que lembrar que é o direito do zíper. E aí, você vai colocar meio com meio. Aqui, bonitinho. E vai distribuindo. Então, toda e qualquer vez que você for fechar, você vai ficar olhando para os tecidos de forro. Se você quiser saber se o seu anel deu o tamanho certinho do seu contorno, é só você somar. Por exemplo, aqui, ó. 40 centímetros de zíper mais 42 dá 82. Você vai diminuir 1 centímetro dessa parte e 1 centímetro dessa parte vai diminuir 2 centímetros. Então, o seu anel tem que ter 80 centímetros. Ou você pega aqui a sua fita métrica, coloca em um ponto e circula o tamanho total. Então, aqui de contorno tem 80, então seu anel tem que ter 80. Quando você puxar o anel assim dobrado, você vai ver que ele vai ficar com 40 centímetros de altura, de comprimento. Isso quer dizer que está certo. Você não precisa, às vezes, chegar até a parte de colocar para confirmar a medida. É só você medir o seu anel de contorno. Você prende. Tudo. E ele vai ficar assim. Aí você vai olhar e vai falar assim, ai, deu errado. Não deu, ó. Ele já tem que estar batendo certinho, porque a sua bolsa, ela vai ficar com esta carinha à frente dela. Tá vendo? Agora, eu vou passar uma costura aqui de contorno. Vou pegar o meu viés e vou finalizar com o viés. Prontinho, ó. Aqui, ó, gente, eu só queria mostrar, ó, como eu amasso, mas eu não faço prega, ó. Tá vendo, ó? Que o contorno tá perfeito. E aqui até soltou. Mas é só você amassa, ó. E aí você vira. Mesma coisa no zíper, ó. Tá vendo? Aqui o contorno fica certinho, sem dar prega. Aí agora é só você vir e passar o viés. Prontinho, ó. Viés aplicado em todo o contorno. Meu viés ainda não é dos melhores, tá em fase de evolução, tá? Aí vocês façam da melhor forma, por isso que eu acabo nem mostrando, que eu ainda tô... Antes eu tinha um avesso a viés, e aí eu não fazia viés. E eu percebi que quanto mais eu evito de fazer o viés, pior fica o meu viés. Então, por isso que hoje eu me forço a fazer o viés. Então, a bolsa vai ficar assim. Você vai fazendo os vincos. Tudo certinho, esticando pra ele virar direitinho. Quem quiser tá colocando vivo, fique à vontade, ponha o vivo, tá? Todas essas medidas, gente, eu ensinei vocês como tá fazendo. Então, se você quiser uma bolsa mais larga, fique à vontade. Agora, você vai vir com o forro aqui, direito virado pra dentro. Vai colocar... e fechar. Você vê que é um repeteco de toda a primeira bolsa. Essa parte você não vai fechar com viés.
porque você vai colocar aqui a parte do fundo. Esse clipe não presta. Então, aqui é só você passar uma costurinha na ponta pra unir tudo. Se você quiser, você já põe os dois forros junto e faz isso. Eu gosto de colocar um, aí quando você abrir, ó, o zíper tá pra cá. Quando você abrir, você vai ver só forro. Um tecido, um trabalho bem acabado. Aqui, se você quiser usar aquele tecido, eu acho que é fio tinto que chama, que tem a estampa dos dois lados, é bem legal, porque assim você não precisa estar colocando o forro. Fazendo outro forro, né? Tecido de forro, vamos precisar as mesmas medidas, é o mesmo molde, tá, gente? Do meio, ó. É idêntico o molde. Tá vendo? Só que aqui vai ter um zíper embutido na parte de dentro. E o zíper, ele vai estar a 5 centímetros da parte de cima. Lembra que na parte do meio, a gente colocou a 9 centímetros de baixo. Então, aqui ele vai ficar um pouquinho mais alto, assim você vai ter uma diferença de altura de zíper, fica mais fácil na hora de você abrir. Então, em cima ficou com 35,5 e embaixo ficou com 46, porque eu já acrescentei 1 centímetro para fechamento. Então, era 45 de contorno aqui e aqui 34,5 de contorno. Eu vou fazer esse bem fundo. Eu vou deixar, então, aqui 9 centímetros para canal de zíper e embaixo 8 centímetros. Então, a minha medida final vai ser 8 centímetros. Eu já deixei aqui, ó, 8 centímetros, tecido principal entretelado e tecido de forro. E aqui eu já fiz o canal do zíper também. Eu não fechei, eu fiz o canal do zíper, então, de 36 por 9, e aí depois eu perfilei, ó, deixei ele com 8 centímetros. Igual eu venho fazendo em todos. Por que que eu não fechei pra mostrar pra vocês? Porque agora você vai estar colocando a alça, porque essa alça ela vai presa, ela não vai por ferragem, nada disso. Então, o que que você vai fazer? Você já deixou, lembra, a alça pronta, você vai colocar aqui, ó, direito virado pra direito. Lembrando que aqui, ó, o pendurador, você vai colocar pra abertura do zíper. E a parte... Opa! Peraí que o meu ficou ao avesso, tá certo. E a parte lisa, aqui, ó, do regulador de alça, você vai colocar na abertura do zíper, tá bom? Direito virado pra direito, por isso que o meu regulador tá ao avesso aqui pra vocês. Coloca bem centralizado, pra não ficar depois torto. Você vai passar uma costura aqui de meio pé de máquina, unindo. Depois que uniu, você vai colocar direito do tecido principal aqui em cima. E direito do forro do lado de baixo. Une todo mundo bem retinho. E vai fazer da mesma forma que a gente vem fazendo. Aí você vai abrir, fazer aquela costura de acabamento para segurar todo mundo e passar uma costura na ponta para tá fechando o anel, para tá unindo aqui a parte do fole. Tá? Eu vou fazer tudo isso e já volto. Bom, meninas, já prendi o canal. Só uma coisa que eu tinha falado, falado direito com direito. Não é direito com direito, tá, gente? É avesso com avesso, me desculpa. Aí você coloca assim, ó, bem centralizado com o zíper. Isso dos dois lados. Passa a costura aqui, ó, prendendo pra ficar com acabamento. Tá vendo? E aí vai estar pronto o anel do fundo já. Aqui, pra facilitar, eu já passei, ó, unir os dois tecidos de forro e passei uma costurinha. Aí agora eu vou estar unindo aqui, ó, meio com meio. Quem quiser, gente, achar necessário aqui na volta dar uns piques pra sentar, pode dar.
Se você conseguir não dar piques, é o ideal. Porque quando você dá pique, o zíper corre o risco de estar desfiando. Então, assim, vai dar pique, você dá e você vem e sela com o fogo, tá? Para evitar de desfiar. Ou você vai passando bem devagarzinho, que você consegue tá fechando sem dar piques. É porque fica muito... as pessoas falam para dar piques, porque fica mais fácil de você assentar o zíper. Principalmente em curva assim, ó, muito redondinha, onde o espaço para você tá movendo é pouco, fica mais fácil mesmo. Mas é uma questão de gosto seu, ok? Aqui, meio com meio, sempre. Aí já vai ficar pronto a frente do bolso de trás. Agora, passa uma costura aqui e não fecha com viés. Por quê? Porque depois da gente pegar, da gente prender, a gente vai colocar meio com meio aqui. Vai colocar meio com meio aqui. E aí, vai finalizar por dentro, tá? Eu vou fazer e eu volto, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Prontinho, ó. Já fixei aqui. Então, quando você abrir o bolso... Você vai ver ele todo forradinho, assim como os bolsos da frente também estão todos forrados. Então, o acabamento fica perfeito. Opa, abre o bolso. Agora, vamos colocar a parte de trás, o último bolso. Você vai pegar aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, ó. Lembra sempre do carrinho tá virado pra esquerda, pra não ficar fechado ao contrário. Essa parte, ó, toma cuidado por conta das alças, que ela faz um volume um pouco maior. E aí dá um trabalhinho um pouquinho maior, mas você consegue, não se preocupe. Você vai fixar, ó, meio com meio. Já estamos acabando, pra quem já tá ansiosa aí. Ah, eu não marquei aqui. Opa. Pessoa fazendo errado. Deixa eu só desenrolar isso aqui, gente. Prontinho. Alças desenroscadas. Agora, ó, você vai virar colocando direito pra dentro. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Veste o estojo. Põe as alças lá pra baixo. E aqui, você vai começar a unir, ó. Sempre lembrando de deixar direito com direito da peça. Pega aqui o meio do fole, meio com meio. E a parte de cima, meio com meio. Prontinho. Aí, agora, ó, você vem prendendo todo o contorno. Meus cachorros acharam de dar o ar da graça. Quando tudo tá silencioso, né, é inacreditável. Mas não tem problema, acho que vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente. Ó, este é o último. Mas aí, gente, se você quiser fazer vários bolsos, aí fica por sua conta. É o mesmo processo, vocês estão vendo desde o primeiro bolso até aqui vai ser, até o último, até o fechamento vai ser todo ele assim. Esse aqui, ó, tá vendo que aqui embolou? Você tem que prestar muita atenção, porque se um lado ele embola, vai faltar do outro lado. Então, você tem que ir distribuindo direitinho, pra não dar problema. Se vocês quiserem, gente, eu quero colocar um bolsinho livre, eu quero colocar alguma coisa, um bolso, um porta-chaveiro, isso aí é por sua conta. E é só você vir e aplicar aqui nas bases. E aí, vai ficar assim, ó. Aí, você passa uma costura e faz o acabamento com o viés. Na parte de trás, na última parte aqui reta dessas, eu vou estar fazendo um bolso embutido.
Então, eu vou separar aqui. Aqui vai ser a parte de trás. Se você quiser, você pode colocar aqui na parte de trás também um bolso. Eu não vou estar colocando. Eu vou colocar aqui só na parte do forro um bolsinho embutido. Para isso, ó, eu entretelei o tricoline só na parte onde vai receber o meu bolso. Não precisa entretelar tudo. Tá vendo que eu nem coloquei aqui nas pontas. A entretela, gente, depois de bem aplicada, você não precisa tá passando costura para prender. Então, essa é a liberdade que dá. Se você tem uma máquina, por exemplo, eletrônica, você estrutura todo o seu tecido deixando uma margem de 1 centímetro. Assim, o seu estruturador não vai contar, não vai agregar camadas na hora da sua costura e sua máquina não vai sofrer. Por mais que você lave, a entretela ela não solta. Ela foi desenvolvida para alfaiataria, para camisa, para punho de camisa. Então, assim, ela não vai soltar se bem aplicada, ok? Você tem que aplicar direito também, não adianta só dar um susto no ferro. Tem que passar o ferro certinho. Então, eu já coloquei aqui. Peguei um tecido de 30 centímetros por 20 centímetros. Tá vendo? Vou virar direito para direito aqui. Medir metade, colocar metade do tecido de forro. Se você quiser estar usando outro tecido de forro, também pode estar usando. Aqui eu resolvi usar a mesma padronagem para todo tecido de forro. Vou pegar agora a metade da minha peça. Aqui a gente tem 25 centímetros, né? Então, eu vou colocar a 3 centímetros da parte de cima a 4 centímetros, ficar um bolso mais fácil. Quando você abrir, ele tem um pouco de profundidade. 25 dividido por 2 é 12,5. Ó, na marca de 12,5 eu coloco ele assim. Abro. E abro. Vou pegar agora uma fita crepe. Você pode estar usando alfinete aqui? Pode, porque é só tecido. Eu gosto muito da fita crepe. Ela estabiliza muito bem e eu não tenho que ficar furando os meus dedos. Então, ficou estável ali. Vou voltar aqui e colocar, ó, 4 centímetros e 4 centímetros. Caneta que apaga, só pra gente estar marcando. Aqui, ó. Tem 20 centímetros de tecido. Eu vou deixar, ó, do começo do tecido pra dentro 2 centímetros, ó. E aqui a mesma coisa, ó. E vou passar uma linha, que vai ser a linha de corte. Essa primeira linha é a linha de corte, onde você vai abrir depois o seu bolso embutido. Vou colocar agora 4,5 aqui da borda pra dentro, porque meio centímetro pra baixo. E vou riscar também. Então, ficou meio centímetro para baixo. Agora, eu vou pôr 3,5 da borda para dentro, ó. 3,5 daqui para dentro, que ficou, então, meio centímetro acima da nossa linha de corte. Aqui eu só vou fechar. Igual eu falei, 2 centímetros, né? E fecha. 2 centímetros. E fecha. Daqui, ó, eu vou marcar do começo aqui pra dentro 1 centímetro. E vou fazer só um tracinho. Mesma coisa aqui do outro lado. E aí, eu vou desenhar um triângulo. Aqui. E aqui. Agora, eu vou passar uma costura, começando, fechando todo esse retângulo da parte de fora. Tá vendo? Essa linha aqui, eu não costuro, porque é a linha de corte, a linha do meio. Não costure. Só fechando o retângulo. Eu vou fazer uma costura com tamanho de ponto 2, um tamanho bem pequenininho, porque se trata só de tricoline e porque eu quero que fique bem delimitado. Tá? Eu vou passar a costura, fazendo essa parte... E aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Já passei o viés em todo o contorno. Opa, quase cai. Então, a bolsa, ela já tomou o tamanho, mais ou menos, dela. Ó.
Vai ser assim a nossa bolsa transversal, com 3 compartimentos, aliás, 4, né, com o bolso da frente. Tô gostando muito, 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 tanto do composê quanto do resultado. E agora vamos, ó, eu passei aqui a costura, conforme eu falei pra vocês. Agora eu vou pegar a régua, colocar ela na linha média, na linha de corte, pegar o cortador. Eu gosto de fazer com o cortador. Tem gente que prefere fazer com a tesoura, mas aí fica livre, tá? Vou pegar uma tesoura de ponta e vou tá finalizando. Vocês me perguntam, gente, desta tesoura, desta marca, ó. Caso vocês queiram, a Irene, ela traz. É só vocês chamarem ela no Facebook e fazer a reserva. Para fazer a reserva é óbvio, tem que fazer depósito, porque tem números, tem poucas unidades, tá? Mas sempre ela traz e é excelente essa tesoura. Agora, ó, você vai cortar até a ponta, de forma que você não corte a costura. Se você cortar a costura, você vai na máquina e refaz a costura. Óbvio, não vai jogar fora por causa que você cortou a linha. É só fazer o ponto de novo, mas de preferência tente não fazer. E corte até o comecinho, ó, tá vendo? Agora, você vai soltar aqui a fita. Separa a fita crepe, porque você vai usar. E agora, você vai colocar todo o tecido de forro pra dentro. Mas é todo pra dentro mesmo, gente. Não deixa pedaço sobrando, porque fica muito feio. Fica um acabamento muito, muito porco. Se você quer deixar com o tecido do forro aparecendo, faz uma moldura com o tecido do forro. Depois eu vou ensinar pra vocês. Eu tenho um vídeo onde eu ensino já na bolsa Dandara a fazer moldura. Porque deixar o forro aparecendo fica uma coisa tão feia, tão porca, sabe? Agora eu vou para o ferro e vou vincar para ficar essa aqui, ó, todo o forro bem, bem viradinho. Se aqui na ponta ficar um pouco repuxado igual o meu, é só você ir e dar mais um cortinho até pegar e ficar todo assentado. Prontinho, ó. Já passei. Tá vendo? Agora eu peguei aqui um zíper de 24 centímetros, mas pode ser menor também, ó. E vou colocar aqui embaixo. Ó, mais ou menos centraliza aqui as pontas. E aí, você deixa ele bem, bem na metade. Tá vendo? Desta forma. Agora, você pode usar o alfinete ou a fita crepe. Como aqui tem só tecido, então você pode estar prendendo com o alfinete, que fica melhor. Mesmo eu não gostando muito de estar usando alfinete, nessa parte fica muito bom com o alfinete. Se você estiver utilizando algum tecido sintético ou algum tecido emplastificado, não fure. Opte pela fita crepe, tá bom? Prontinho, parte de baixo presa. E agora, vamos prender a parte de cima. Eu prefiro prender nessa ordem, gente, porque eu começo a costurar, ó, daqui pra cá, e aí depois eu vou costurar daqui pra cá. Então, acho que assim eu tenho maior liberdade pra estar fazendo com os alfinetes. Mas tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto de alfinete porque eu sempre me furo com eles. Aqui, centralizadinho. Não é pra você puxar o seu tecido, é pra você centralizar o zíper em relação à abertura, tá? Às vezes você puxa e aí vai ficar tudo torto, repuxado, não fica legal. Pronto, tá preso deste lado, o que você vai fazer? Vamos começar a embutir. Esse bolso, ele é completamente embutido, é bem legal essa técnica pra você tá utilizando em carteira, em coisas assim, que eu acho que fica muito mais bonito, fica muito feio o zíper assim, ó. Mesmo ele estando acabado, tá, gente? Ó. Você vai levantar, ó, a parte de baixo pra cima ali, ó. E prende. Agora, você vai passar uma costura daqui da ponta até a outra ponta, prendendo, então, a parte de baixo do zíper. Prontinho, ó. Costura passada ali bem na pontinha. Ó, tá vendo? Na parte de baixo.
Então, já ficou aqui embutido. O que que vamos fazer agora? Você solta. E aí, você vinca aqui direitinho, ó. Pra ele ficar bem viradinho. E desce. Aqui. E agora, nós vamos embutir... Nossa, tá muito zoom. Agora, nós vamos embutir a parte de cima. O que que você vai fazer? Você vai passar uma costura aqui no começo, vai seguir. Quando chegar aqui perto do final, você vai pegar o seu cursor. Deixa eu até pegar aqui o meu. Você vai pegar o seu cursor e vai passar, então, da direita, para ele ficar fechado à esquerda. Passou o cursor, você termina a costura e fecha. E aí vai ficar tudo junto. Se você achar que você vai esquecer, já passa logo. Você pode já deixar ele até aqui já enfiadinho para facilitar na hora que você for para a máquina. Que eu tô usando um zíper fino. Como vocês sabem, zíper eu compro com a Paula Oda 2, lá no Clubinho da Paula. Eu vou estar marcando o link para vocês. Ela tem, assim, um excelente valor. Vocês sabem, sou de São Paulo. Eu compro com ela, porque, gente, não compensa pra mim tá indo pro Brás, pagando estacionamento, daquela loucura, aquela correria que é pegar o trânsito de São Paulo. Compensa mais eu pegar e comprar direto com ela. Ela me manda por Sedex. Chega no dia seguinte. Então, é mais fácil do que eu ir no Brás. Tem muita variedade, muita coisa na lojinha dela. Ó, então, eu já vou deixar aqui passadinho, bonitinho. E agora eu vou para a máquina fechar aqui o bolso. Então, ó, pronto, finalizei, passei a costura, já passei o cursor. Então, quando você abrir, ó, vai ficar os dois lados embutidos. A entretela dá essa estrutura, ó, que deixa bem firme, sem fazer volume no bolso. Ficou bem acabadinho. Agora é só você passar uma costura de um pé de máquina em torno. Como aqui é só tricoline, gente, passa uma outra costura bem na borda ou um zigue-zague pra tá reforçando. Se o seu ficou um pouquinho torto, assim igual o meu, é só você perfilar e deixar ele retinho. Eu vou passar e aí vai estar finalizado o bolso. Prontinho, ó. Já marquei os meios ali. Agora, vamos fechar a bolsa. Eu vou virar toda ela, desvirar, né? Deixar do jeito que tava. Agora, você tenta encaixar da melhor forma possível a alça. Aqui dentro, ó. Você comportou tudo lá dentro? Sim. Agora você vai unir, passar uma costura com meio pé de máquina em torno de tudo, porque senão na hora que você desvirar, vai ficar só o verso do tecido, do tricoline, o bolso aparente. Não se esqueçam de prender, então, o tecido. Agora que eu vou prender novamente, igual eu fiz com vocês agora há pouco. Aqui e aqui. Vou colocar a minha etiqueta interna nesse bolso maior. Essa etiqueta interna, ela é de nylon emborrachado. Eu fiz com a Thelma Etiquetas. Como vocês sabem, etiqueta externa que eu utilizo é essa, de nylon, de tecido sintético. Eu acho que fica mais bonito, dá um charme, deixa mais chique a peça. Eu acho que valoriza muito, muito mais o trabalho do que etiquetas em tecido. Então, eu só uso essa em tecido por conta do meu telefone, que eu coloco dentro da peça. E nesse bolso maior é interessante porque vai carteira, vai coisa assim, a pessoa tem mais visualização. Eu comprava minhas etiquetas sintéticas com uma empresa. E eu indicava para as meninas, vocês sempre perguntavam, né? Porém, essa empresa começou a demorar muito para entregar. E não estava dando um pós-venda legal, não estava dando feedback por conta da demora de tudo isso. E aí as meninas estavam me chamando e falando assim, mas Sam, faz 30, 60 dias e nada da etiqueta. E por conta desses problemas, eu agora não compro mais com essa empresa. Aí eu fui procurar no Face e achei a Vera Guimarães, que é uma amiga querida, e ela tá agora fazendo umas etiquetas lindas
em couro sintético. Mas assim, gente, quem olha dá super impressão que é couro. É muito, muito bonito, é muito chique, muito luxo. As minhas vão estar chegando semana que vem, então provavelmente no próximo passo a passo eu já vou estar mostrando pra vocês. Ou assim que chegar eu gravo pra vocês mostrando direitinho. E nos próximos projetos já vai ser, né, as etiquetas da Vera. Tá? Quem quiser é só chamar ela lá no Facebook. Eu não sei se ela tem lojinha já, porque ela acabou de começar a produção dela. Então, assim, gente, o atendimento super rápido, ela monta a arte, é uma pessoa super prestativa. Por isso que eu troquei de fornecedor. A gente sempre tem que trocar pro melhor, né? Agora, ó, eu vou estar prendendo aqui a minha etiqueta, mais ou menos na altura do zíper. Pra quando a pessoa for abrir o zíper, ela tem acesso à etiqueta. Tá? Vou passar uma costura aqui, então, agora, de contorno. Depois eu venho com o meu viés. E agora sim, porque na hora que eu pegar e abrir aqui pra desvirar, vai estar ali o meu fundo, né? Senão ia estar horrível. Vou fazer e já volto pra gente desvirar a peça juntos. Já passei o viés em tudo, já fechei aqui. Agora vamos desvirar. Ó, ficou então o bolso embutido, a etiquetinha ali. E vamos desvirar a peça. Eu adoro a entretela, gente. Eu super recomendo o uso da entretela, porque olha como fica fino o acabamento, leve. Então é muito, muito bom o resultado final do tecido entretelado. Valoriza a cor, deixa ele mais forte, fica excelente. Se fosse tudo manta, imagina quantas camadas ia estar dando. Mesmo a minha máquina sendo industrial, o problema que eu acho da manta é a altura que fica, é que você tem que estar fazendo quilt, o que atrapalha. Aliás, não é que atrapalha, né? É que deixa o trabalho mais moroso, né? Então, ficou assim, ó. Se você quiser estar colocando aqui um bolso embutido igual a gente fez dentro fora, fica por sua conta. Aí, aqui, a bolsa já está fechada. Deixa eu só desembaraçar as alças aqui. Claro que eu ainda não passei, né, pra ela dar um formato mais definido. Ó. Aí você tem que passar a sua peça. Ou você faz... Uma amiga, ela tem uma dica muito legal. Ela coloca papel, jornal, qualquer coisa assim. Cuidado com o jornal, que tem jornal que mancha. Pra deixar a peça bem estruturada de uma noite, de um dia pro outro, ela deixa de noite. E aí a peça fica bem com formatinho. O que é bem legal. Então, ficou assim, ó. Deixa eu só tentar afastar. Aqui, deixa eu ver se tá com zoom a câmera. Não, não está. Então, aqui, ó, você tem uma alça que ela atinge um tamanho bem, bem grande. Ó. Que dá pra você tá colocando ela transversal. Se você diminuir um pouco, você coloca ela num ombro só, de um lado só, né? Assim, ó. Não dá pra ver porque é muito grande a alça. E ela ficou assim. Aqui na frente, você pode pôr um celular, alguma coisa que você quer acesso rápido, ó. O zíper todo embutido também. A minha etiqueta, que você coloca a sua etiqueta pra estar divulgando a sua marca, pra estar identificando o seu material. Aqui o bolso da frente. Todo embutido também, todo finalizado com viés. Parte de trás que é embutida e a frente com viés, né? Você fecha. Se você quiser estar colocando aqui também mais um zíper com um visor de telinha, alguma coisa assim, também fica opcional. Aqui, fecha o botão, mantendo aquele bolsinho ali escondidinho. Aqui, mais um bolso. E aqui, mais um bolso, com um bolso embutido e a sua etiqueta ali dentro também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma peça super rápida de estar fazendo, super prática de fazer. Não tem muita técnica envolvida, né? Você vê que é uma coisa só e você vai dando sequência em todas as partes.
E ela fica assim. Ah, deixa eu ver, que vocês sempre pedem medida final dela, né? Deixa eu ver quanto ela fica aqui de medida final. Ela fica com mais ou menos 28 centímetros por 20 centímetros de altura. Fica assim. Ó, a questão que eu falei que o zíper, ó, fica em alturas diferentes. Eu gosto disso. Por isso que eu deixo com essas alturas, ó. Aí fica bonitinho os cursores caidinhos de lado. Parte de cima. É isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar os moldes. Eu vou deixar disponível no meu Facebook e no Samila Medeiros. E no Facebook do canal também, Lindas Lindezas. Vai estar tudo disponível. E se você não puder imprimir o molde, gente, é só você pegar e fazer conforme as medidas, do tamanho que você precisa, da forma que você precisa, tá? Esse tecidinho, gente, todos o tricoline, o tecido interno, todos eles você pode estar vendo com a Cláudia Fusilini. Ela tem uma loja de tecido super legal, bem completa lá no Facebook, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!